Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos moda, média e mediana. São valores extraídos de um conjunto de dados numéricos. Eles se agrupam em torno de um valor central. São medidas de tendência central utilizadas em estatística. Começaremos com a moda. A moda representa o valor que mais aparece num conjunto de dados numéricos, isto é, o valor mais frequente. Se um conjunto de dados apresentar duas modas, ele será chamado de bimodal. Caso represente três modas, trimodal. No caso do conjunto não apresentar moda, ele será chamado de amodal. Vamos resolver um exemplo do Enem adaptado de 2009. Em uma fazenda com 12 porcas matrizes na segunda gestação, todas de mesma idade e reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados com relação ao número de porquinhos nascidos. A moda dessa distribuição do número de porquinhos por matriz é: observe aqui que nós temos alguns valores repetidos, que é a quantidade de porquinhos nascidos em cada gestação. Percebemos aqui que o número 10 aparece exatamente 5 vezes. Os demais aparecem um número menor de vezes, então a moda será 10. Problema bem simples. Agora a média. Média aritmética simples. A média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados numéricos e dividindo-se pelo número de elementos do conjunto. Temos então que a média será a soma de cada valor que eu tenho nesse conjunto numérico dividido pela quantidade. Eu vou somar tudo e dividir por n. Vamos a outro problema do Enem, agora de 2015. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. A ordem de classificação final desse concurso é. Então, temos aqui uma tabela que nos mostra cada candidato, a média nas 4 primeiras etapas e a pontuação na 5ª etapa. Usarei mais 2 colunas para auxiliar na resolução deste problema. Inicialmente, eu vou calcular a soma dos pontos nas 4 primeiras etapas do candidato A. Sabemos que a média nas 4 primeiras etapas do candidato A é 90, o que aparece aqui na minha tabela. Então, eu sei que a média é x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 4, e este valor é 90. Então, podemos concluir que a soma de todos os valores que eu tenho aqui, ou seja, de cada pontuação da primeira até a 4ª etapa, é 360. Porque 360 dividido por 4 é igual a 90. Farei isso para todos os candidatos, B, C, D e E. E olha aqui o que obtivemos. Então, eu tenho para o candidato A, 90 vezes 4, 360. Para o candidato B, 85 vezes 4, 340. Para o candidato C, 80 vezes 4, que é 320. Para o candidato D, 60 vezes 4, que é 240. E para o candidato E, também 60 vezes 4, 240. Todos estes valores irão para a minha 4ª coluna, que é a soma dos pontos nas 4 primeiras etapas. Agora, como determinar o total de pontos de cada candidato? Então, o total de pontos do candidato A será 360, que é a soma de todas as etapas de 1 a 4, mais 60, que é a pontuação na 5ª etapa. Então, 360 mais 60.
Se são 5 etapas, eu vou dividir pela quantidade. Então, divido por 5 e obtenho 84. Então, o total de pontos no final do candidato A será 84. Faço isso para todos os candidatos B, C, D e E. Candidato B, 340 mais 85, dividido por 5, e eu tenho 85. Candidato C, 320 mais 95, dividido por 5, 83. Candidato D, 240 mais 90, dividido por 5, e obtenho 66. E por último, candidato E, 240 mais 100, dividido por 5, igual a 68. Então, a ordem de classificação no final desse concurso será: em primeiro lugar, o candidato B, com 85 pontos. Em segundo lugar, o candidato A, com 84 pontos. Em terceiro lugar, o candidato C, com 83 pontos. Em quarto lugar, o candidato E, com 68 pontos. E em quinto lugar, o candidato D, com 66 pontos. E encontrei, então, a letra B. Agora, a mediana. A mediana representa o valor que está exatamente na posição central de uma sequência numérica ordenada. Ela pode ser crescente ou decrescente. Aqui, um problema do Enem adaptado de 2015. Numa seletiva para a final dos 100 metros livre de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então, temos aqui 7 atletas participando dessa Olimpíada. Eu quero saber o quê? A mediana dos tempos apresentados no quadro é. Preciso, então, inicialmente, colocar os tempos em ordem. Pode ser crescente ou decrescente, tanto faz. Está aqui a ordem. Observo o valor que fica exatamente na posição central. Então, este valor será a mediana, porque ele ocupa a posição central. Então, a mediana, em segundos, será 20,80. Agora, o problema do Enem de 2015. Semelhante ao problema anterior, só que agora com 8 atletas. Coloco os tempos em ordem, crescente ou decrescente, tanto faz. Só que agora nós temos 2 valores na posição central. Não temos um valor central único. Então, como determinar a mediana? Para determinar a mediana, neste caso, eu vou calcular a média destes 2 valores. Então, a média será 20,80 mais 20,90 sobre 2. Então, eu obtenho 20,85. Para ajudar, teremos no final um mapa mental e o resumo da aula. Sabemos que as 3 medidas estudadas nesta aula são medidas de tendência central. Então, eu tenho aqui a moda, que é o quê? É o valor que mais aparece. Também tenho a média, que é calculada da seguinte forma: somo todos os valores e divido pela quantidade. E, por último, a mediana, que é representada pelo centro da fila ordenada. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!